Agora, para falar sobre a situação dos trabalhadores e ex-trabalhadores da Coteminas e o manifesto da semana passada em São Paulo com o presidente do Sintrafit, Carlos Maschi. Bom dia, obrigado pela participação, Carlos. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Eu quero aqui agradecer novamente o espaço, né, para você, Jorge, para a rádio, que está nos cedendo aqui para que a gente possa informar não só os trabalhadores da Coteminas, né, que são os mais interessados nessa situação, mas também a população de uma maneira geral que precisa saber o que está acontecendo e que envolve os trabalhadores da Coteminas. Carlos, esta foi a segunda manifestação feita lá em frente à Fiesp em São Paulo. Mas para quem ainda não entendeu direito essa manifestação, eu queria que você explicasse por que do manifesto e por que em São Paulo e em frente à Fiesp. Ok. Eu vou voltar um pouquinho na história, Jorge, para que uma história recente, né? Para que os ouvintes da rádio possam entender por qual motivo a gente vem realizando esses atos, esses protestos, não só em São Paulo, como também vários feitos aqui em Blumenau, na Coteminas, ali no bairro Garcia. No final de 2021, a empresa ela começou a apresentar problemas financeiros, né? A empresa procurou o sindicato naquela ocasião e a empresa então impôs o layoff. O que é o layoff? É a suspensão do contrato de trabalho de um grupo de trabalhadores, né, onde o governo, por via do seguro-desemprego, paga os trabalhadores que estão com o contrato suspenso. Então, em 2022, foram suspensos aproximadamente 500 contratos de trabalho da unidade de Blumenau. Essas pessoas, esses trabalhadores, ficaram, então, 5 meses em casa, recebendo, né, o que teriam direito a receber via seguro-desemprego. E também, daí entrou uma questão da negociação do sindicato, que a empresa, então, complementou o salário deles, complementou o salário dos trabalhadores, para que chegasse no salário líquido dos trabalhadores, e chegou a 100% de salário líquido para os trabalhadores que tinham salários aí próximo de R$5.000. Então, a totalidade dos trabalhadores, a grande maioria dos trabalhadores, praticamente nesse período recebeu o seu salário líquido, né? Aí, o que aconteceu? Passou esse período, 5 meses, novamente em 2023, a empresa veio com essa questão do layoff e suspendeu novamente os outros trabalhadores que não tinham entrado no layoff lá em 2022. Então, suspendeu também aproximadamente mais 500 trabalhadores. E dali para frente, nos mesmos moldes, né? Nos mesmos moldes que foi feita a negociação da primeira vez em 2022. O que aconteceu dali para frente? A situação ela foi se agravando. A empresa começou a não depositar o fundo de garantia de todos os trabalhadores da unidade de Blumenau. Em Blumenau, a gente está com 12 meses de salário, de fundo de garantia de FGTS em atraso. A gente tem informações, e são informações que a gente tem dos próprios trabalhadores, de sindicatos das outras regiões, de que nas outras unidades eles estão com 3 anos, ou seja, 36 meses sem o depósito do fundo de garantia. Então, falei da questão do fundo de garantia. Aí o que começou a acontecer? A empresa começou a atrasar os salários dos trabalhadores. E isso começou em janeiro de 2023. E aí a situação ela tomou proporções assim, proporções gravíssimas, né? Principalmente com relação aos trabalhadores, porque o salário para o trabalhador, né, Jorge e ouvintes da Rádio Itaberá, o salário ele é sagrado para os trabalhadores, é a forma que o trabalhador consegue se manter, consegue pagar suas contas, consegue botar a comida na mesa, né? E aí a situação começou a piorar. Então foram recorrentes atrasos de salário ao longo do ano de 2023. E aí, chegando mais para o final do ano de 2023, a empresa, então a empresa Coteminas procurou o sindicato
e apresentou uma demissão massiva de mais de 800 trabalhadores da unidade de Blumenau, né? No primeiro momento, a empresa veio com a proposta de parcelar as verbas rescisórias em até 24 meses. Essa foi a primeira proposta apresentada pela empresa. Diante dessa situação, né, o nosso sindicato ele tem uma postura muito firme com relação a isso. Nós falamos que nós não iríamos fazer nenhum parcelamento nesse sentido e entramos com uma denúncia, então, no Ministério Público do Trabalho com relação a essa situação. Aí o Ministério Público mediou toda essa questão envolvendo essas mais de 800 demissões. A empresa alegou que não teria condições de fazer o pagamento de forma como prevê a legislação, né? Demitiu, 10 dias depois você tem que pagar as verbas rescisórias. E aí chegou-se num acordo no Ministério Público do Trabalho de pagamento de até 10 parcelas, em até 10 parcelas. Variava muito do quanto o trabalhador tinha para receber. Foi feito um corte. O trabalhador que tem para receber até 10 mil de verbas rescisórias recebe uma vez. Quem tem 20 mil em 2 parcelas, e assim sucessivamente, né? Então, mais desses 800 trabalhadores que foram demitidos, a metade recebeu as verbas rescisórias, né? Porque a empresa chegou a pagar 4 parcelas no final do ano passado. Agora, esses trabalhadores, essa metade que recebeu as verbas rescisórias, ainda tem o fundo de garantia que ficou pendente para receber. Então, ou seja, todos os trabalhadores que estão na ativa, os trabalhadores que foram demitidos têm dinheiro para receber da Coteminas. Dá para a gente separar isso aqui. Qual que é a atual situação dos que estão ativos, que são aproximadamente 200 trabalhadores? E aí, Jorge, se a gente voltar um pouco na história, um pouco no tempo, o que era Artex, o que era Coteminas, o que se transformou essa empresa, né? E aí, os ativos, hoje tem 200 trabalhadores ativos que nem estão trabalhando, estão em casa, né? Eles estão com 2 meses de salário atrasado, os ativos, e com o fundo de garantia atrasado. Os demitidos, eles estão com boa parte das verbas rescisórias em atraso e também o fundo de garantia em atraso. Somando o que a empresa Coteminas deve para os trabalhadores aqui em Blumenau, chega próximo a 30 milhões de reais. Essa é a situação. E aí, nós realizamos um protesto em São Paulo, em fevereiro. E por que em São Paulo? Que foi a sua pergunta que você me fez antes, né, Jorge? Porque o presidente da Coteminas, Josué Gomes, ele também é o presidente da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Obviamente que a Fiesp é a Federação das Indústrias mais representativa no país, sem dúvida nenhuma. Eu me arrisco até a dizer, talvez até da América Latina, né? E o presidente da Coteminas, então, é o presidente da Fiesp também. E muita coisa do que se teve de mudança na legislação, então, foi um ato que foi feito em fevereiro na frente da Fiesp, porque muitas das coisas que acontecem de mudanças na legislação é gestado na Fiesp. A reforma trabalhista de 2017 saiu de lá, a reforma previdenciária de 2019 saiu de lá, né? Por exemplo, a gente até... Depois eu vou falar um pouco sobre a questão da recuperação judicial da Coteminas, né? A questão da recuperação judicial, da legislação que trata disso, isso tudo é gestado lá e é levado para a Câmara dos Deputados, para o Senado, o presidente da República, que normalmente acaba aprovando as leis, né? Então, por isso que a gente acabou fazendo esse ato lá em fevereiro e voltamos agora novamente no mês de junho, que foi na semana passada, na quarta-feira, no dia 12. E aí a gente levou um número maior de trabalhadores. Nós levamos 2 ônibus de trabalhadores e alguns membros da direção do sindicato para lá. Se juntaram conosco lá vários sindicatos do Estado de São Paulo, a Intersindical, que é uma organização
que é a Intersindical Instrumento de Luta da Classe Trabalhadora, que não é uma central sindical, mas ela atua no país inteiro, uma organização muito séria que defende os interesses e os direitos dos trabalhadores. Sindicato de Radialistas, Metalúrgicos de Santos, Metalúrgicos de Limeira, Sindicato Sapateiros de Franca, enfim, foram vários sindicatos que se juntaram a esse movimento em apoio aos trabalhadores da Coteminas. Então, na semana passada, no dia 12, nós fizemos, então, primeiramente um ato na frente da Fiesp, né? Exigindo da empresa, né, exigindo do Josué que dê uma resposta para os trabalhadores, que agilize essa situação dos pagamentos dos trabalhadores. Saímos dali encaminhada pela Avenida Paulista, numa das faixas da Avenida Paulista, e fizemos um novo ato na frente da sede administrativa da Coteminas, que fica a uns 400 metros da Fiesp, né? E aí também algumas coisas curiosas acabam acontecendo no meio disso, né? O que acontece, Carlos? Por exemplo, assim, outras pessoas acabam nos procurando, né? Teve uma senhora, uma mãe de uma trabalhadora da própria Coteminas, ela viu a gente na frente da Fiesp e ela veio lá conversar com a gente. Ela disse: olha, a minha filha trabalhou há mais de 20 anos na Coteminas, foi demitida e também não recebeu suas verbas rescisórias. Então, essa situação, ela não envolve só os trabalhadores da Coteminas, envolve os de São Paulo, de Minas, do Nordeste, né, de todas as regiões do país. E aí, quando a gente estava na frente da sede administrativa da Coteminas, vários trabalhadores que lá trabalham vieram falar conosco, falaram: olha, nós também estamos com salários atrasados. Então, é um desrespeito total com os trabalhadores, né? E aí uma outra questão muito importante, Jorge, que nós fomos surpreendidos com o pedido de recuperação judicial por parte da Coteminas. Isso faz agora algumas semanas que a empresa Coteminas entrou com um pedido de recuperação judicial. Por que eu digo surpreendidos? Mas em fevereiro vocês conversaram com o presidente da Fiesp. E isso não chegou a ser comentado? E por isso que eu digo que foi surpresa para nós, porque em todas as conversas, todas as reuniões que a gente teve com a direção da Coteminas de Blumenau e também as oportunidades que a gente teve de conversar com o presidente da Coteminas, nós o questionamos por várias vezes. Existe alguma possibilidade de recuperação judicial? Existe alguma possibilidade de falência? Ele sempre negou essa informação e disse: não tem possibilidade nenhuma. Por isso que nos surpreendeu. A imprensa, inclusive, chegou a anunciar uma negociação com uma empresa chinesa, né? Isso, né? Também teve essa situação e isso acabou movimentando bastante o mercado financeiro envolvendo a questão da Coteminas. Se a gente for olhar nesse período, as ações da Coteminas, elas dispararam, aumentaram mais de 200% as ações, né? Com esse anúncio e tal da parceria com a chinesa Shen, né? Mas, voltando à questão da própria recuperação judicial, nos surpreendeu essa questão, né? Porque até o momento sempre tinha sido negado por parte da empresa qualquer movimentação nesse sentido. O que a empresa alega? A empresa alega que um fundo de ações, onde a empresa tomou dinheiro, né? Essa empresa ela estava exigindo o pagamento de debêntures, né? De parte desse retorno do investimento que esse fundo de ações, fundo de pensão, injetou na Coteminas, e que eles não tinham recurso para pagar, que era algo em torno de 170, 180 milhões de reais. Pegaram acho que em torno de 300 milhões de reais com esse fundo de pensão, e aí esse fundo exigiu o pagamento, né, porque senão iria tomar uma das empresas da Coteminas, que é a Amo Varejo. Isso foi o que está escrito no processo e isso foi o que a empresa alegou para a gente. Então, para que eles protegessem todo o conglomerado das empresas, toda a estrutura empresarial da Coteminas, eles resolveram entrar com ação judicial. Isso foi o que foi nos dito, né? Agora, o grande problema disso, Jorge, é que a situação dos trabalhadores que estão na expectativa e que querem receber o que é devido para eles,
de alguma forma acaba travando o pagamento para os trabalhadores. Por quê? A Coteminas, então, entrou com um pedido de recuperação judicial, ele foi concedido de forma liminar, e aí eu acho que teve 4 recursos, um deles, inclusive, desse fundo de pensão, porque a empresa ela entrou com um pedido de recuperação em Belo Horizonte, né? Onde a empresa não tem sede administrativa, onde a empresa não tem negócios. Eles têm em Monte Claros, Minas Gerais, e aí havia um pedido para que o processo de recuperação judicial tramitasse na vara especializada de recuperações judiciais em São Paulo, né? Mas agora, alguns dias, 2, 3 dias para cá, a gente então teve a notícia de que a própria Justiça de Belo Horizonte, né, deu decisão de que a recuperação judicial da Coteminas vai tramitar em BH, né? Óbvio que isso demanda de recursos, pode ser questionada essa decisão, daí vai para o tribunal e por aí vai, né? Isso tudo vai fazendo com que o pagamento dos trabalhadores ele demore mais. Atrase mais ainda. Mais ainda. E essa é a grande preocupação dos trabalhadores. Por quê? A empresa tem agora até 180 dias para apresentar o plano de recuperação. O plano deve ser apresentado, mais 180 dias para aprovar o plano, onde eles vão dizer como eles vão pagar, quem eles vão pagar primeiro, né? E nisso entra todos os credores da Coteminas, entram os trabalhadores, entram os fornecedores, entra bancos, entra tudo. A legislação prevê que os trabalhadores têm prioridade, desde que algum banco, né, não tem alguma garantia real, porque se tiver alguma garantia real, o próprio banco pode ter prioridade antes dos trabalhadores, que é um absurdo. Primeiro que nós, como sindicato, a gente acha absurdo a legislação da forma como ela está, da recuperação judicial. Vamos se colocar como trabalhador, nós dois, Jorge, nós somos trabalhadores, né? Existe alguma legislação que nos beneficie e que nos dê possibilidade de não pagar o que a gente deve para as pessoas, de jogar para frente, de apresentar um plano para pagar isso em trocentos mil anos? Não existe. Só ali, né? Só na apresentação do plano, a Coteminas ganhou 1 ano, né? 1 ano, exatamente. Porque é aquela questão, recurso... Daí e não demora. Paga e não está ilegal, o que é pior ainda, né? Exatamente isso, né? Isso que gera revolta nos trabalhadores, essa questão, né? Que é inadmissível. E em alguns momentos nós conversamos com o presidente da Coteminas, Josué, e a gente falou... vamos resolver essa questão dos trabalhadores. A gente sempre teve aberto ao diálogo e nunca, desde o começo, quando a empresa apresentou os problemas, nós sentamos, negociamos de forma muito séria, de forma muito clara, defendendo os interesses dos trabalhadores pela manutenção dos empregos dos trabalhadores, né? E agora a gente está nessa situação, então a gente realizou novamente esse ato em São Paulo, na semana passada, para chamar a atenção. Além do ato, nós também distribuímos uma carta aberta para a população que teve uma aceitação muito boa, né? Das pessoas que circulavam ali na Avenida Paulista tal, e que pararam, leram, né? A gente denunciou o que está acontecendo com os trabalhadores, então, na empresa Coteminas, né? E a gente só quer, Jorge, nós como sindicato e os trabalhadores, de que a empresa pague o que deve para os trabalhadores. Ninguém quer nada além disso. Só queremos que respeite a legislação, pague o que deve para os trabalhadores e vida que segue, né? Agora, tem uma situação aqui em Blumenau, então são 30 milhões hoje a dívida da Coteminas com os trabalhadores de Blumenau. Só de Blumenau. Entre ativos e inativos são quantos? Olha, Jorge, aproximadamente uns 1.100 trabalhadores que têm verbas para receber. Seja salário, verbas rescisórias, que daria esses montantes aí avaliado em 30 milhões. Aproximadamente 30 milhões. Por quanto a prefeitura pegou o parque da Artex? E outra coisa, quando foi feito essa municipalização daquele terreno, daquele imóvel, né?
o prefeito Mário disse que uma das condições era que parte desse recurso fosse voltado para o pagamento dos trabalhadores. Aliás, a gente tem que abrir um parênteses aqui, o prefeito Mário entrou nessa luta, né, de defesa dos direitos dos trabalhadores ali da Coteminas. O sindicato acompanha isso? Sabe como é que está esse processo? Está acompanhando? Faz pressão também? Muito boa a tua pergunta, Jorge. A gente está acompanhando diariamente essa questão. Com relação ao valor, né, a empresa Coteminas aceitou a avaliação da prefeitura, que foi de quase 22 milhões de reais. A proposta que a prefeitura apresentou, ela foi de pagar esse valor em até 20 parcelas, está sendo pago, a gente está acompanhando, todo mês o dinheiro está indo para a conta, só que daí tem uma questão, a associação, ela foi dada em garantia pela Coteminas para o Banco Bradesco. A Coteminas captou dinheiro do Banco Bradesco há alguns anos atrás, acho que foi 2020, 2021, e deu a associação em garantia. Então, esses valores que são provenientes da prefeitura, ele está sendo dividido em duas parcelas, digamos assim, a do mês, né? Uma parte vai para o Bradesco para quitar essa dívida e a prefeitura ter o direito àquele imóvel, né? Porque se não quitar... Não, o imóvel é do Bradesco. Do Bradesco, foi dado em garantia. Se não quitar a dívida com o Bradesco, o Bradesco é o proprietário desse imóvel. Então, o que desse valor, desses quase 21 milhões, 900 e alguma coisa, vai para os trabalhadores? Aproximadamente 12 milhões está indo para os trabalhadores. Como está sendo feito em 20 parcelas, 2 parcelas já caíram na conta. E a gente acompanha isso todos os meses. Esse valor que está indo para os trabalhadores, ele está sendo depositado numa conta judicial vinculado a um processo. Aquele processo que nós fizemos o acordo no Ministério Público do Trabalho com as demissões dos 800 e poucos trabalhadores, né? Então, lá tem um processo tramitando, que a gente está executando esse acordo, e esse dinheiro está indo para essa conta. Já foram depositadas 2 parcelas, tem um valor aproximado de 1.100.000, 1.100.000 e pouco nessa conta. Quem movimenta essa conta, Jorge? Só a Justiça do Trabalho, só o juiz tem o direito de movimentar, de liberar valor para destinar para os trabalhadores. Não então a Justiça vai chamar os trabalhadores. Isso. É um processo semelhante ao da Sufabril, né? Isso, exatamente. Vai se levantar todos os créditos que os trabalhadores têm. A gente tem uma expectativa, isso é uma expectativa, é o que a gente acredita que possa acontecer. Nos próximos meses, talvez pelo que a gente tem acompanhado, aguardar e cair umas 4, 5 parcelas para que a gente tenha um valor razoável e aí se faça a primeira distribuição. Ninguém, nem o sindicato e nem a justiça, e nós temos conversado com a justiça com relação a isso, ninguém vai distribuir nem um centavo sequer sem convocar os trabalhadores, sem conversar com os trabalhadores e tomar um encaminhamento em conjunto. A gente tem a relação de todos os credores da Coteminas e aí vai uma assembleia que a gente deve chamar daqui a alguns meses e aí a gente vai definir, tem tanto dentro da conta. Como trabalhadores e sindicato vão decidir, vão encaminhar para fazer, então, esse primeiro pagamento. O grande problema, que é demorado, são 20 meses, são quase 2 anos, né? E aí também falta um valor muito significativo, de 12 milhões para quase 30, e é isso que a gente está cobrando da empresa para que diga para nós da onde é que vai vir esse monte. São 18 milhões. São mais 18 que estão faltando. Fora os juros pela demora com o pagamento, né? Todo mês conta juros, né? Então essa questão da associação da Artex, realmente o negócio foi firmado. A gente, inclusive, tem acesso ao contrato que foi firmado entre prefeitura e entre a Coteminas. Se algum trabalhador um dia quiser olhar, é um contrato muito simples e tal, mas está muito claro que parte dos valores... Está claro e está sendo cumprido. Está sendo cumprido.
mais Exatamente. importante, né, nesse Exatamente momento, né? isso. E que bom que o governo conseguiu fazer essa ação, né, dessa forma, né? Sim, exatamente. Trazendo um mínimo de garantia para os trabalhadores. Não é o ideal, mas é uma garantia, né? Mas você já consegue diminuir uma boa parte da dívida que os trabalhadores têm a receber. Então, obviamente que isso é muito importante e a gente tem acompanhado todos os meses e, de fato, a prefeitura está cumprindo e depositando todos os meses os valores. Carlos, qual é depois desse manifesto que aconteceu lá em São Paulo na semana passada, né? Houve alguma conversa nova, algum avanço, alguma coisa nesse sentido? Nada até agora, Jorge. Inclusive, um pouquinho antes da nossa ida para São Paulo, a gente teve uma oportunidade de conversar com o Josué, que é o presidente da Coteminas, foi por uma ligação telefônica, aonde a gente reafirmou muito a questão dos trabalhadores ativos, que estão com 2 meses de salário atrasado, que é prioridade. Inclusive, a gente fez uma assembleia com esses trabalhadores e a gente aprovou o estado de greve e a gente deixou muito claro isso para ele, de que porque na ligação ele diz que ele quer retomar a unidade de Blumenau. Ótimo, ok. E Uma segurança, né, de emprego. né, a gente sempre foi defensor dos empregos, né? Então, que bom que volte a atividade, que gere mais empregos e tal. Só que a gente deixou muito claro para ele de que para gerar, para que possa voltar a trabalhar, produzir, ele tem que pagar primeiro o salário desses 2 meses de salário atrasado dos trabalhadores. Que São quantos ativos? Uns 200 trabalhadores aproximadamente. São poucos trabalhadores que ainda ficaram aqui na unidade de Blumenau, né? Mas aí teve essa conversa antes da nossa ida para São Paulo e de lá para cá a gente não teve nenhuma conversa com a empresa, não teve nenhuma resposta por parte da empresa. Inclusive, né, a gente tentou protocolar um documento com algumas exigências dos trabalhadores e nós não fomos recebidos nem pelo Josué e nem por ninguém da direção da Coteminas, né? O que para nós não é surpresa, porque todas as conversas que a gente está tendo, a empresa está se apegando à recuperação judicial e dizendo, eu não posso pagar nada sem o trâmite da recuperação judicial. Nosso entendimento com o jurídico do sindicato é que verbas de salário, elas podem ser pagas sim. A empresa poderia pagar, apresentar para o juiz, paguei os 2 salários atrasados de Blumenau. Sem problema nenhum, isso não implicaria em absolutamente nada. Eu acho que só iria demonstrar o interesse da empresa em resolver o problema, mas isso até agora a gente não teve nenhuma resposta por parte da empresa, né? Mas a gente continua, Jorge, acompanhando diariamente todas as questões, todos os processos correndo, e também esse documento que não foi aceito pela empresa, que a gente queria protocolar, nós estamos encaminhando via R para eles, para que a empresa dê uma satisfação para os trabalhadores e se posicione de como vai pagar, quando vai pagar, porque é isso que a gente quer resolver a situação dos trabalhadores. Então são cerca de 1.100 pessoas vinculadas a Coteminas, né, entre trabalhadores e ex-trabalhadores que têm pendência com o pagamento dos direitos trabalhistas, avaliados em cerca de 30 milhões de reais. São cerca de 200 trabalhadores que ainda estão na ativa, mas com 2 meses de salários atrasados. E aquele contrato, né, de aquisição da Associação da Artex com a Prefeitura prevê 50% para os trabalhadores, então 12 milhões de reais, mas que são repassados em parcelas, né? Pagamento de 20 meses, segundo o contrato com a prefeitura. Mas é a garantia, pelo menos por enquanto, de que esses 12 milhões vão quitar dívidas trabalhistas da empresa aqui em Blumenau. Isso mesmo, Jorge. Eu só queria complementar mais uma informação importante. E aí eu quero também aproveitar aqui e agradecer aos trabalhadores que se dispuseram, a própria direção do sindicato, as outras entidades que nos apoiam e que nos ajudam nisso,
que se deslocaram, que se dispuseram, tiraram esse tempo para participar, porque tem uma questão muito clara, assim, a gente consegue enxergar isso de uma situação muito clara. Óbvio que a situação dos trabalhadores aqui de Blumenau é uma situação muito grave e é inadmissível. Agora, a situação dos trabalhadores das outras unidades da Coteminas são pior ainda, né? Que eles estão com 9 meses de salário atrasado, 3 anos sem depósito de fundo de garantia. Então, isso demonstra, né, para a gente, como sindicato, para os trabalhadores, que esse movimento, essa luta, né, essas mobilizações que a gente vem fazendo, esses atos que a gente vem fazendo, eles sim trazem resultado, né? É um resultado para os trabalhadores, porque com essas mobilizações, essas manifestações, a gente tem conseguido regularizar algumas pendências da Coteminas junto com os trabalhadores. É isso, Jorge. Olha como é importante, né? Exatamente, né? Eu acho que isso é um exemplo, né? É um exemplo para todos os trabalhadores, né? E a gente foi fazer nossos atos, levou nossas bandeiras, nossas faixas, né? Fizemos o ato ali na frente das duas unidades, né? E a gente quer só chamar a atenção e demonstrar o que vem acontecendo com os trabalhadores, da importância do trabalhador participar e de se mobilizar também nessas situações aí, nesses descasos que acontecem. Carlos Maschi, presidente do Sintrafit, falando sobre a situação dos trabalhadores da Coteminas. Cerca de 1.100 pessoas estão com pendências, né? Tem algum ativo a receber, né? Exatamente. Tem algum recurso a receber e a empresa ainda não pagou. Carlos, quais são os próximos passos agora? Qual é o planejamento? Bom, nesse primeiro momento a gente está aguardando agora, Jorge, a apresentação do plano de recuperação da empresa. O próprio Josué, numa ligação telefônica, falou que ele precisa de alguns dias para apresentar o plano. A gente, obviamente, que vai avaliar esse plano e o nosso maior interesse nisso é ver como os trabalhadores vão receber. Porque dentro do acordo que a gente fez, lá, com a demissão dos trabalhadores, Jorge, o que acontece? A empresa deu em garantia uma série de maquinários. E eu acho que isso é uma questão que serve até de exemplo para outros sindicatos. Isso não significa que nós somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, né? Mas nós fizemos um negócio fiduciário com essas máquinas. Nós só iríamos fazer o acordo no Ministério Público desde que a empresa Coteminas passasse a propriedade das máquinas para os trabalhadores, ou seja, para o sindicato, né? Porque os sindicatos são os trabalhadores. Então, a gente tem hoje, em garantia real, não é mais propriedade da Coteminas essas máquinas. Então, em nome do sindicato, né? E o sindicato, obviamente, que é dos trabalhadores. Essas máquinas são dos trabalhadores. Qual é a avaliação? Aproximadamente uns 23 milhões de reais. Já que estava a dívida junto com os recursos da prefeitura ali do terreno da Artex. Isso. Né? Então, o que a gente está aguardando, Jorge? A gente está aguardando a empresa apresentar o plano. Vamos ver como é que essa situação vai se dar, o encaminhamento dessa situação. Agora, se a empresa não resolver o quanto antes, a gente vai oficializar a própria Justiça do Trabalho, mandar fazer uma avaliação dessas máquinas, e eu vou te dizer que já teve empresário grande aqui da cidade de Blumenau que fez contato conosco e já demonstrou interesse nessas máquinas. Né? Então isso dá uma certa, não vou dizer tranquilidade, né? Mas confiança. Exatamente. De que tudo vai acabar bem. Isso. A gente sempre fala isso para os trabalhadores. A gente está trabalhando todos os dias, nesse caso da Coteminas, todos os dias nossos advogados, né? Todo o corpo jurídico, a diretoria trabalhando todos os dias, para que se resolva o quanto antes. Mas o sindicato também teve uma postura muito séria nisso. Antes de fazer o acordo, a gente tinha que ter uma garantia real, porque se a gente não tivesse feito o negócio fiduciário, as máquinas entrariam na recuperação judicial, e hoje elas não entram na recuperação judicial, elas são de propriedade dos trabalhadores e do sindicato, né?
É isso aí. Carlos Maschi, obrigado pelas informações. Jorge, mais uma vez aqui, muito obrigado a você pelo espaço, a Rádio Itaberá, e a gente se coloca à disposição dos trabalhadores da Coteminas e também demais trabalhadores nas indústrias têxteis aqui de Blumenau. A gente sempre está junto com os trabalhadores, está firme aí em defesa dos direitos dos nossos trabalhadores. Um forte abraço a todo mundo. Eu conversei com Carlos Maschi, presidente do Sintrafit. Falamos sobre a situação dos trabalhadores da Coteminas e mais um manifesto realizado em São Paulo.